A União Europeia empreende esforços para alinhar os países membros e colher os benefícios da inteligência artificial. Por isso, seu plano coordenado para a inteligência artificial visa acelerar o investimento, aplicar estratégias, programas e alinhar a política de inteligência artificial para evitar a fragmentação na Europa. Esse plano foi publicado em 2018. Trata-se de um compromisso conjunto entre a Comissão, os Estados-membros da União Europeia, a Noruega e a Suíça no sentido de maximizar o potencial da Europa para competir a nível mundial. O plano inicial definiu ações e instrumentos de financiamento para a adoção e o desenvolvimento da inteligência artificial em todos os setores. Paralelamente, os Estados-membros foram incentivados a desenvolver as suas próprias estratégias nacionais. A última atualização do plano foi em 2021. Mostra o empenho da Europa em criar uma liderança mundial no domínio de uma inteligência artificial de confiança. Esse plano está estreitamente alinhado com as prioridades digitais e ecológicas da Comissão e com a resposta da Europa à pandemia de Covid-19. Ele visa transformar a estratégia em ação, incentivando, acelerar os investimentos em tecnologias de inteligência artificial para impulsionar uma recuperação econômica e social resiliente, apoiada pela adoção de novas soluções digitais. 2. Implementar plena e prontamente estratégias e programas de inteligência artificial para garantir que a UE maximiza as vantagens de sair na frente. 3. Alinhar a política de inteligência artificial para eliminar a fragmentação e dar resposta aos desafios globais. O plano atualizado estabelece 4 conjuntos fundamentais de objetivos políticos e apoiados por ações concretas. Indica igualmente um possível mecanismo de financiamento e cria um calendário para 1. Estabelecer condições favoráveis ao desenvolvimento e à adoção da inteligência artificial na região. 2. Fazer da União Europeia o lugar onde a excelência prospera desde o laboratório até o mercado. 3. Garantir que as tecnologias de inteligência artificial funcionam para as pessoas. 4. Construir liderança estratégica em setores de alto impacto. Em 2024, a União Europeia publicou a comunicação intitulada Impulsionar as empresas em fase de arranque e a inovação no âmbito de uma inteligência artificial de confiança. Ela se baseia nos planos de ação coordenados em matéria de IA de 2018 e 2021. Isso revela uma mudança política para a IA generativa em resposta aos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. Do mesmo modo, o Regulamento de Inteligência Artificial também inclui disposições sobre IA generativa. Estas regras complementam a proposta inicial da Comissão de 2021, que visava criar um ecossistema de IA fiável para o presente e o futuro. A comunicação de 2024 propõe um quadro de investimento estratégico para alavancar os ativos da UE, como as infraestruturas de supercomputação, a fim de promover um ecossistema europeu de IA inovador. 2. Colaboração entre empresas em fase de arranque, inovadores e utilizadores industriais, com o objetivo de atrair investimentos para a UE e proporcionar acesso a componentes essenciais da IA, como dados, capacidade de computação, algoritmos e talentos. 3. Ações e investimentos para ajudar as empresas em fase de arranque e as indústrias na Europa a tornarem-se líderes mundiais em modelos, sistemas e aplicações de inteligência artificial avançados e fiáveis. Um pacote de medidas, no âmbito da iniciativa Gen AI para o UE, para apoiar as empresas em fase de arranque e as pequenas e médias empresas no desenvolvimento de uma IA de confiança que respeite os valores e a regulamentação da UE. Nomeadamente as regras em matéria de privacidade e proteção de dados, a Comissão propôs um investimento anual mínimo de 1 bilhão de euros em inteligência artificial nos programas Horizonte Europa e Europa Digital, que foi proposto para os anos de 2021 e 2022. O financiamento da UE para a IA visa atrair e consolidar investimentos, promovendo a colaboração entre os Estados-membros e maximizando seu impacto. O mecanismo de recuperação e resiliência constitui uma oportunidade sem precedentes para modernizar e investir na IA. Deste modo, a UE pode tornar-se um líder mundial no desenvolvimento e na adoção de tecnologias de IA centradas no ser humano, fiáveis, seguras e sustentáveis. Em setembro de 2023, já havia investido 4,4 bilhões de euros em IA. Os planos foram ativamente executados pela Comissão e pelos Estados-membros, com progressos em todos os capítulos. Notadamente, promovendo a capacidade informática crítica através de várias ações bem-sucedidas, como 1. O Regulamento Circuitos Integrados estabelece uma base legislativa para reforçar a resiliência da indústria dos semicondutores. 2. A Empresa Comum dos Circuitos Integrados acelera as tecnologias de semicondutores na Europa. 3. A Empresa Comum desenvolve capacidades informáticas avançadas acessíveis às pequenas e médias empresas europeias. 4. As instalações de ensaio e experimentação apoiam o desenvolvimento de tecnologias de IA para componentes e sistemas de IA periférica. 5. Os projetos importantes de interesse europeu comum promovem a colaboração entre os Estados-membros em projetos de microeletrônica e comunicação de ponta.
Essas iniciativas criam um ecossistema sinérgico para o avanço da microeletrônica e da capacidade de computação na Europa. A comissão acompanha e avalia os progressos e apresentará um relatório em 2024. Os Estados-membros e a comissão colaboraram estreitamente e reuniram-se regularmente para trabalhar nas ações no âmbito dos diferentes planos. Progrediram em todos os domínios do plano, nomeadamente propondo uma estratégia para os dados, apoiando as pequenas e médias empresas e criando condições para a excelência na investigação e desenvolvimento e adoção da inteligência artificial na Europa. De um modo geral, os 2 primeiros anos de aplicação confirmaram que as ações conjuntas e a cooperação estruturada entre os Estados-membros e a Comissão são fundamentais para a competitividade e a liderança mundiais da UE no desenvolvimento e na adoção da IA. A maioria dos Estados-membros adotou estratégias nacionais na matéria e começou a aplicá-las. Os investimentos em IA aumentaram e a UE conseguiu mobilizar recursos essenciais para apoiar estes processos.